Fala galera, beleza? Felipe Cipriano aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer não uma crítica, mas sim uma reflexão do porquê eu não invisto na renda fixa brasileira. Lembrando, é claro, que esse vídeo não é para tentar julgar ninguém ou então tentar atacar ninguém. Esse vídeo aqui só tem caráter realmente informativo e eu também não sou dono da verdade e nem mesmo estou recomendando investimento para ninguém. Eu tô aqui para trazer informação e para levantar alguns pontos que a gente pode refletir na hora de colocar o nosso dinheiro. Lembrando, é claro, sem atacar ninguém e de forma totalmente pacífica e para a gente aprender um pouco mais de todas as ferramentas que a gente tem nesse mercado. Então, se você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal para ficar por dentro dessas e de mais outras novidades que tem por vir. E agradeço muito a todos os meus inscritos. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, e o primeiro motivo que pra mim não faz sentido investir na renda fixa brasileira é a inflação acumulada do nosso país. O nosso país fechou o ano de 2021 com uma inflação na casa dos 2 dígitos. Ou seja, todo esse rendimento que a renda fixa está mostrando para você que ela está pagando, na realidade não cobre nem mesmo a inflação. E isso mostra basicamente que a nossa moeda está ficando cada vez mais depreciada devido às decisões do governo. Para mim não faz sentido receber certa porcentagem numa moeda que está cada dia mais sendo depreciada pelo próprio país. E o segundo fator que também está bem ligado com isso é a questão da desvalorização do real frente ao dólar. Nos últimos anos, o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo todo. E isso mostra mais uma vez que decisões erradas de governantes atreladas ao fato de que uma inflação alta dentro do país faz com que o poder de compra das pessoas vá para o saco. Ou talvez você não tenha reparado que o preço da gasolina disparou, ou até mesmo o preço da carne, ou então daquele pãozinho que você compra no mercado, está se tornando cada vez mais caro. Isso tudo acontece porque as commodities, o que faz com que esses produtos circulem por aí, são atrelados ao valor do dólar. E se o dólar sobe, na realidade o que aconteceu com o nosso real caiu, esses preços desses produtos também aumentam. Então o trigo vai ficar mais caro, a soja mais cara, o petróleo vai ficar mais caro e isso tudo reflete de várias formas dentro do nosso poder de compra. Porque se o petróleo fica mais caro, a gasolina também fica. E se a gasolina fica, para chegar aquela carne na sua mesa, vai ser um processo cada vez maior, porque as transportadoras vão gastar mais, o caminhão vai gastar mais, o frigorífico mais. Se a luz aumentou, tem mais o gasto também de refrigeração e por aí vai, que no final aumenta muito e encarece muito, diminuindo, é claro, o nosso poder de compra. Porque ao passo que a gente tem ali uma valorização, um aumento do salário mínimo ali de uma pequena porcentagem, a gente sabe que isso nem sequer cobre os custos que a gente tem para viver normalmente. Então, esses são dois fatores que estão bem ligados, a questão ali da desvalorização do real frente a outras moedas, a inflação acumulada brasileira que está batendo na casa dos 2 dígitos. Então, para mim, não faz sentido manter o meu dinheiro, que era para ser uma reserva de valor, uma reserva ali segura, sendo que essa reserva nem sequer consegue proteger o meu dinheiro das próprias ações das pessoas que eu estou emprestando dinheiro. O que eu estou querendo dizer é basicamente que se eu empresto o dinheiro para o governo e o governo nem sequer consegue me pagar de uma forma que eu consiga viver, ou seja, que eu consiga fazer sentido esse investimento, para mim acaba que essa conta não fecha. Então esses dois motivos são dois motivos, para mim são os maiores para eu não investir na renda fixa brasileira. Outro fator também que eu vejo que faz com que não faça muito sentido para mim é as pessoas falando como se a renda fixa fosse a salvação nacional, sendo que, de novo, esses dois fatores que eu disse anteriormente são os principais que não fazem valer a pena. As pessoas falam como se a renda fixa fosse o melhor investimento do mundo. Você vai deixar seu dinheiro lá, vai render, é seguro, mas as pessoas não estão vendo que a grana delas está sendo depreciada ao longo do tempo. Basta você reparar na sua cidade. Antigamente, pergunta para as pessoas mais velhas, caso você não tenha visto isso, mas antigamente era normal você ver nas lojas do centro produtos importados, sons de marca cara, produtos eletrônicos ali de marcas famosas, marcas conhecidas, que agora foram substituídos por várias lojinhas de produtos chineses. Basta você caminhar aí no centro da cidade, talvez você com certeza vai reparar que aumentaram muito a quantidade de produtos chineses nas nossas cidades, e esses produtos têm o mesmo preço de que antigamente tinham produtos de altíssima qualidade, mas que antes eram importados e de marcas
marcas, né, conhecidas, confiáveis, grandes no mercado. Um outro exercício também que eu coloco para você fazer, que também remete um pouquinho na questão da desvalorização do real, é pega o seu salário, pega o salário que você ganha. Se você trabalha no mesmo emprego há mais tempo, melhor ainda, pega o seu salário ali, compara com o dólar lá de 2010 e compara o seu salário agora com o dólar em 2022. Você vai ver a diminuição do seu poder de compra. Quer saber uma outra forma também de comparar? Pega o prêmio do BBB lá do comecinho, quando o BBB pagava 500 mil reais, e compara com o dólar. E agora pega o mesmo prêmio, né, que o Big Brother paga hoje em dia, que é cerca de 1,5 milhão de reais, e compara também com o dólar. Vocês vão ver que o poder de compra diminuiu absurdamente, ou seja, valia muito mais a pena você ganhar o BBB lá de antigamente com o dólar mais pareado ao real do que você ganhar hoje em dia, porque basicamente o real não está cobrindo mais os gastos, não está conseguindo parear ali com o valor do dólar. E a tendência natural, por conta das decisões governamentais, da impressão infinita de dinheiro que os países estão fazendo, é que naturalmente a nossa moeda vai ficando cada vez mais distante das outras. E é claro, quero deixar bem claro aqui que eu também não estou defendendo o dólar, até porque nos Estados Unidos também, e nos anos de 2020 e 2021, foram impressos a maior quantidade de dólar da história. Ou seja, eles também têm a parcela de culpa e também estão fazendo esse mesmo movimento acontecer. Os Estados Unidos estão com a inflação maior do que a dos últimos 30 anos. Ou seja, se para você tá me ouvindo isso aqui agora e fica pensando, meu Deus, mas aonde que eu vou colocar meu dinheiro então? Se não na renda fixa, que eles dizem basicamente que vai proteger o meu capital, eu vou colocar onde? Então é que basicamente eu digo para vocês que a saída está nas criptomoedas. Eu não estou usando esse vídeo aqui como recomendação de investimento, não estou falando para você fazer o que eu faço, até porque eu gosto de tomar um risco um pouco desproporcional do que a maioria das pessoas, mas isso aí é porque a minha realidade pode ser diferente da sua e etc. Isso aí sem nenhum problema, cada um tem sua individualidade, mas basicamente o Bitcoin é a única criptomoeda realmente descentralizada que não vai ter nenhum governo imprimindo e criando cada vez mais. Só que é claro que para que você tenha essa tranquilidade para investir dessa forma, é necessário que você estude. Isso para você estudar, o meu canal também está aí, você pode pesquisar outros vídeos aqui dentro, eu tenho inclusive cursos totalmente gratuitos aqui da parte fundamentalística básica ali do Bitcoin, para que você aprenda e que também entenda um pouquinho mais sobre esses fundamentos. Mas voltando ao assunto do porquê eu não invisto na renda fixa brasileira, é porque lá há 31 anos atrás, pergunta para algum camarada seu, um familiar mais velho, aquele seu pai, aquele seu avô que viveu ali nos anos 90, pergunta para ele sobre o confisco das poupanças no governo Collor. E esse é também um dos motivos que eu não invisto na renda fixa brasileira. Você pode agora estar ouvindo isso e falar, mas você tá de sacanagem, isso aconteceu há 30 anos atrás, era outro governo, outra política. Tudo bem, eu entendo, mas quem disse que isso não pode se repetir? Ou seja, a gente vive num país que houve um confisco de poupança. As pessoas perderam absolutamente tudo o que tinham investido porque o governo simplesmente decidiu do dia para a noite pegar o dinheiro dessas pessoas para diminuir a inflação que já estava se tornando hiperinflação. Então é um movimento que faz com que eu também não invista na renda fixa brasileira, porque para mim, por conta das decisões do governo, não faz sentido eu colocar meu dinheiro na mão do governo num país onde já aconteceram anteriormente confiscos de poupanças de pessoas que deixavam sua grana lá no banco, sua grana lá rendendo junto aos tesouros e etc. Por que eu vou confiar num país ou num governo que pode, de uma hora para outra, decidir fazer isso novamente, não é mesmo? Aí você pode estar achando que eu estou pensando num cenário muito pessimista, mas se já aconteceu e também as pessoas não esperavam, por que isso também não pode se repetir? Bom, e a respeito do confisco das poupanças no governo Collor, eu vou deixar 2 vídeos aqui para vocês assistirem, eu vou botar aqui, aparecendo a thumb deles aqui, eu vou deixar o link na descrição, vale muito a pena, são vídeos ali um pouquinho mais rápidos, ali que explicam sobre esse momento do confisco e das consequências, se você não tem nenhum familiar próximo ali que pode te mostrar, te falar basicamente o que aconteceu com ele, eu vou deixar esses 2 vídeos, vale muito a pena vocês assistirem, um é do Fernando Urich, o outro é do Bruno Perini, que eles explicam muito bem como que foi ali esse período, o que aconteceu, e inclusive recomendo muito do Fernando Urich, vocês vão ver ali a própria ministra na época falando a respeito das decisões, de por que eles decidiram congelar a grana de toda essa rapaziada que investiam e como eles decidiriam, como iriam pagar, né? Eles prometeriam que iriam pagar, mas tem pessoas que até hoje nunca receberam a grana que deixaram lá investidas na poupança ou então na renda fixa da época. Bom, e para resumir isso tudo a respeito de confiscos e etc, eu tenho uma frase muito legal para falar para vocês aqui que resume exatamente esse momento do país e também por que eu não deixo meu dinheiro na mão do governo, que é basicamente assim, ó: não existe nada mais arriscado do que deixar decisões importantes na mão de pessoas que não vão sofrer
com as consequências de seus erros. Ou seja, basicamente não existe nada mais arriscado do que você deixar seu dinheiro na mão do governo, que basicamente não vai ter consequência nenhuma na hora de manipular ou de mexer, de tomar as decisões com o que vai fazer com a sua grana. Reflita e tire suas próprias conclusões. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui também, que eu acho que vale a pena ser falado, é que eu não gosto muito da renda fixa também, porque ela às vezes provoca aquele sentimento de eu não vou buscar nada melhor, porque o governo já está me pagando X% ao ano, então para que eu vou me expor ao risco, para que eu vou me colocar no risco, sendo que essa pessoa acaba perdendo a chance de ganhar muito mais. Se ela colocasse ali um pouquinho mais a risco, ela poderia ter um retorno muito maior, né, e sair um pouco fora da caixa, né, sair um pouquinho ali de dentro da caixa. Bom, um outro fator também que faz com que eu duvide um pouco da veracidade da renda fixa é que quando você vai lá conversar com alguns especialistas em renda fixa, manda mensagem para eles ali perguntando, mas eles colocar R$1.000 eu vou tirar tanto, mas em comparado com a inflação, a resposta que eles dão para você é basicamente, realmente você vai sair com o seu investimento negativo, mas pelo menos é menos negativo do que se você investisse na poupança. Ou seja, basicamente eles falam assim, você pode estar perdendo 3, mas é melhor do que perder 10 no outro, que é pior. Ou seja, basicamente a conta não fecha de novo. E se for para perder valor em real, eu prefiro estar dentro de uma moeda descentralizada, que basicamente não é governada por ninguém e é escrita em códigos matemáticos pré-programados, que eu sei que basicamente ninguém vai lá e vai imprimir novos bitcoins. Então, esse é mais um dos motivos que eu também não invisto na renda fixa brasileira. Bom, e sintetizando aqui um pouquinho de tudo que eu falei, que basicamente faz com que não vale a pena para mim investir na renda fixa, é porque na minha visão, basicamente o que acontece é que você empresta dinheiro pro governo pagar suas dívidas ou pagar aqueles amigos do rei, né? Emprestar dinheiro pros amigos do rei, e no final, quando ele for te pagar, ele vai simplesmente imprimir mais dinheiro na impressora infinita de grana que o Brasil tem e vai te pagar com esse dinheiro impresso. Ou seja, basicamente a inflação vai aumentar mais uma vez. Então, você pega dinheiro, o seu dinheiro, empresta pro governo, ele vai emprestar para alguém e na hora de te pagar, para te pagar aqueles juros que ele prometeu, aqueles juros, maravilhoso, 2 dígitos por cento ao ano, ele vai simplesmente imprimir mais e dar na sua mão. E essa grana que você vai ganhar de juros, basicamente não vai servir para comprar nada. E é por isso também que é mais um motivo de eu não investir na renda fixa brasileira. Bom, mas eu não quero só meter o pau nesse vídeo aqui, eu quero também transformar isso aqui numa discussão, e agora eu vou falar também alguns pontos positivos da renda fixa brasileira que eu enxergo também, que é claro, como eu disse, esse vídeo não é para criticar, para atacar ninguém, é basicamente para trazer uma reflexão que eu tenho dentro de mim e agregar também conhecimento e conteúdo com qualquer outra pessoa que esteja disposta a compartilhar. É que a renda fixa é sim uma ótima porta de entrada para as pessoas investirem. Eu basicamente, quando comecei a investir lá atrás, quando eu comecei a receber minha primeira grana, eu comecei na renda fixa. E eu gostava muito desse tipo de investimento porque para mim fazia muito sentido naquela época. Eu olhava e falava, cara, é muito bom o investimento onde você não perde, na teoria não perde, mas o seu dinheiro vai trabalhando para você. E investir na renda fixa lá atrás me fez ter essa mentalidade de procurar novas modalidades de investimento. Então eu fiz todo aquele cronograma certinho. Comecei na renda fixa, comecei poupando meu dinheiro, depois fui para a renda fixa, depois fui ali para as ações, das ações migrei para as cripto, e aí eu vi que realmente o que vale a pena de verdade focar minhas atenções é o mercado de criptomoedas, e é por isso que eu só invisto 100% do meu dinheiro em criptomoedas. Lembrando, é claro, não estou recomendando você fazer isso também, é porque eu gosto de tomar um risco desproporcional à maioria das pessoas e para mim faz sentido, então faça o que para você também faz. Basicamente, eu acredito que a renda fixa é sim uma ótima porta de entrada para os investidores, ou seja, aquela pessoa ali que está poupando a sua grana, está começando a pesquisar um pouquinho, descobre um canal ou outro grande ali falando sobre CDB, Selic, etc. Isso é muito legal, é muito positivo. As pessoas vão criar a mentalidade de investimento. Num país como o Brasil, onde a gente tem 70% da população endividada, ter pessoas pensando em investir, seja na poupança, seja na renda fixa, poxa, vale muito a pena esse tipo de movimento, vale muito a pena sim apoiar esse tipo de causa, porque isso vai provocar a mudança de comportamento. Aquela pessoa que às vezes gasta mais do que ganha, só que aí então começa a poupar, começa a investir ali dentro do seu tesouro Selic, do seu tesouro direto ali, isso vai despertando nela aquele comportamento do investidor. Então pode tirar sim o nosso país do buraco, se as pessoas pegarem esse conhecimento, pegarem esse investimento e forem atrás de novos, forem pesquisar novas formas de monetizar a sua grana ali, de fazer o dinheiro trabalhar para si mesmo. Então sim, a renda fixa tem um fator muito positivo no Brasil, porque provoca nas pessoas que estão investindo ali a vontade de buscar mais, de tentar mais. Bom, e um outro fator sim que eu vejo muito positivo na renda fixa é que ela pode sim servir como uma reserva de emergência.
É claro, você não vai deixar seu dinheiro lá para a vida toda, que é basicamente onde o poder de compra se diminui. Mas se você tem ali uma graninha guardada para qualquer eventualidade, para qualquer problema que possa acontecer, a renda fixa sim pode ser uma ótima oportunidade. Inclusive, atualmente, muitos bancos digitais já estão vindo com essa modalidade pré-estabelecida no próprio banco. Você coloca a sua grana para render dentro da conta corrente e ela automaticamente já está rendendo 110, 200% dali do CDI, né? Tem as taxas ali, já está rendendo uma porcentagem em cima do CDI, rendendo uma porcentagem ali de juros muito maiores do que se você estivesse deixando seu dinheiro na poupança. Isso sim é muito positivo, porque vai provocar de novo, né, como eu disse, aquela sensação da pessoa querer mais, querer saber, querer se especializar ainda mais, não ficar, né, presa ao que basicamente tem para ela ali no mercado e aceitar qualquer coisa que vier. Então, sim, a renda fixa tem mais um ponto positivo, que serve sim como uma ótima reserva de emergência ali para qualquer ocasionalidade de curto prazo. A renda fixa também tem seu valor, tá bom? Bom, e um outro fator também que eu vejo na renda fixa, que tem tudo a ver com isso que eu estava dizendo antes, é que basicamente no Brasil a gente tem mais pessoas que investem na poupança do que pessoas que investem na bolsa ou em qualquer outra modalidade de investimento. Então, como a gente acabou de ver aqui nesse vídeo, eu mostrei para vocês aqui alguns dados a respeito da nossa inflação, da nossa desvalorização de moedas e etc. A poupança, então, pelo amor de Deus, é a pior modalidade que existe. Mas a renda fixa tá aí para tentar pelo menos tirar os holofotes da poupança. Você pode conversar com a sua avó ou com uma pessoa ainda mais velha, você vai ver que eles ainda quando pensam em investir ou pensam em guardar uma grana, a primeira palavra que vem na cabeça deles é vou colocar na poupança. Sendo que basicamente a gente sabe que a poupança não está rendendo absolutamente nada. E se os investimentos de renda fixa, já pagando na casa dos seus 2 dígitos com a nova Selic, ainda perdem para a inflação, você imagina então a poupança que está ali na casa dos seus 4 a 3% ao ano. Não sei nem quanto é que está agora, vou deixar aí na tela. Então esse é mais um fator também que eu acho positivo na renda fixa, é que basicamente tira os holofotes da poupança, faz com que aquelas pessoas que estão com a grana ali pensem, não, eu vou colocar num CDB ou então eu vou colocar na Selic que está pagando 10 e comecem a buscar. Então basicamente eu posso dizer aqui que a parte boa da renda fixa é basicamente que ela é a porta de entrada, onde a pessoa começa a entender um pouquinho de porcentagem, entender um pouquinho de se ela poupar tanto, ela vai ganhar tanto, e isso provoca nas pessoas que estão mais assim, com vontade de crescer o seu patrimônio, a vontade de pesquisar e estudar e buscar novos investimentos. Então, ponto para renda fixa nesse fator. Bom, então esse era o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não me odeiem depois disso aí. O pessoal que investe na renda fixa não se sinta chateado, porque meu objetivo não é atacar ninguém. Eu basicamente trouxe aqui o porquê eu não invisto na renda fixa, não estou falando aqui porque você não deveria e etc. Eu quero que esse vídeo aqui seja uma porta de entrada para o estudo. Se você viu alguma informação aqui e achou meio divergente, vá lá, pesquise, utilize a sua curiosidade como forma de aprendizado para que você cresça em conhecimento e você vá buscando novas alternativas. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Lembrando que meu objetivo não foi atacar ninguém. Esse vídeo aqui é simplesmente informativo. Não estou recomendando investimento para ninguém. Não quero que você faça o que eu faço. Tome suas próprias decisões, vista suas calças de gente grande e faça suas escolhas. Eu fiz as minhas e vivo com as consequências com ela, então viva com as suas. Se você investe na renda fixa, isso para você é ótimo. Boa, vai lá, vai em frente. Eu digo aqui basicamente porque eu não investo na renda fixa brasileira, mas isso aí também a gente pode discutir, levar essa discussão para os comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu objetivo, de novo, não foi atacar ninguém. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, fique por dentro das novidades. Isso é tudo, valeu, tamo junto. A hora de comprar Bitcoin é agora.